Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10. Deus está aqui. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. O texto é um pouquinho extenso, mas é bom para a gente rememorar essa linda história. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Raidequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e os seus pés como a cor do bronze acassalada, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém e amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta igreja será palco da sua manifestação, e ela ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes sairão daqui saltando de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Aqueles que vieram com pensamentos de morte voltarão com pensamentos de paz. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração.
fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, ou não sei se está sendo transmitido pela internet. Está? Se tiver algum corujão nos assistindo, bem-vindo ao culto dos malucos, né? Só maluco para vir de madrugada num culto. Tanto culto normal, lá vem os malucos para um culto anormal, né? Eu prego desde muito cedo. Eu comecei a pregar, eu era criança, eu tinha 13 anos de idade. E antes de começar a pregar, eu já dava aula de catecismo lá na paróquia Cristo Rei, do Padre Ângelo. E li a Bíblia inteira de capa a capa quando eu tinha 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia. E não foi essa Bíblia bonita como a nossa, né? A Bíblia protestante. Eu li a Bíblia católica, Bíblia Ave Maria. E me apaixonei por Jesus. E estou com Ele firme até hoje. Desde a minha infância pregando, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Só uma irmã deu glória a Deus, vou tentar melhorar. Calma, calma. Eu sei, de madrugada o cérebro vai devagarinho. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega e vai embora quando o último crente vai embora. E quando ele encontra esses malucos que emendam o culto numa vigília, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixa-me ver. Que benção. E desde criança pregando, eu já preguei em todo tipo de culto. Pense num culto aí, já preguei nele. Já preguei em culto de Pedro, Tiago e João, aqueles que só tem 3 crentes mesmo ali reunidos. Já preguei em culto ao ar livre. Já preguei em praça pública. Já preguei com megafone na boca. Alguém sabe o que é megafone aqui? Procura no Google, eu não tenho paciência para explicar, né? Já preguei com microfone bonito como esse, sem fio. Já preguei com o microfone ligado num fio. Já preguei com o microfone ligado numa caixa de som, ligada numa bateria de carro, porque não tinha energia elétrica. Já preguei em microfone onde eu falava aleluia e o povo entendia glória a Deus. Aleluia, porque nem a senhora. Então, o que você imaginar de culto, culto em presídio, culto em hospital, culto ao ar livre. Já preguei em culto de senhoras, culto de senhores, culto de criança, de adolescente, congresso juvenil, escola bíblica, reunião de obreiros, convenções. Já preguei em velório de sogra. E isso é triste para alguns, para outros uma extrema felicidade. Então, o que não me falta é experiência com cultos. Todavia, há um culto que ele é diferente. É o tal do culto de vigília. Culto de vigília não é normal, porque não é para gente normal. Consegue entender isso ou não? Os normais deveriam estar em casa agora dormindo, ter tomado um chazinho, dobrado o joelho, orado e dormir. Só vem para a vigília gente que está querendo algo a mais. Gente que conhece a Bíblia: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu costumo dizer que culto de vigília é o melhor culto, porque por 2 motivos. Primeiro, porque a fila é menor. Entendeu ou não? A fila para o céu é menor. Todo mundo dormindo e só você acordado. Então grita que o seu milagre chega. E a segunda coisa que eu sempre falo: culto de vigília é culto de hora extra. Então toda hora extra o pagamento é dobrado. Então diga para o seu irmão: você está no lugar certo.
Então faça a coisa certa. Se você puder dar um grito de glória a Deus daquele tamanho. Eu estava vindo para cá e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar nessa vigília? E o Espírito do Senhor falou no meu ouvido: Daniel. E todas as vezes que vem essa palavra Daniel, meu coração se sacode no peito. Quem conhece a Bíblia sabe que Daniel é um homem diferenciado. Daniel não é só um profeta, ele também é um político do seu tempo. Só que ele não é só um político e um profeta, ele é o profeta. Ele é um vidente, ele é um clarividente, ele é um ser sensitivo. Daniel fez uma provocação ao céu tão grande, que nós vamos ver se materializar nessa pregação de hoje, que ele conseguiu rasgar um véu que separa o mundo físico do mundo invisível. Não sei se você acredita nisso. Existem mundos paralelos. Logo no início da Bíblia, Deus vai nos dizer como Ele criou o mundo a princípio: os céus e a terra. Com o passar do tempo, tivemos um acidente de percurso e Deus foi obrigado a criar o inferno. O inferno é um acidente de percurso. Mateus capítulo 25 está escrito que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem só vai para o inferno porque é um perfeito otário. O homem não foi feito para ir para o inferno, só vai para lá porque é um otário. Tem o sangue de Jesus que pode livrá-lo do inferno, tem o evangelho que pode purificá-lo, mas o homem não quer ir para lá, então que vá. Mas aqueles que estão aqui foram libertos disso, e vamos ao céu. Então, a princípio criou Deus dois mundos, o seu e o nosso. E depois Ele criou um terceiro mundo. E esse terceiro mundo que Deus criou foi entregue a Satanás e os seus anjos. Um terço dos anjos que caíram com ele na grande rebelião. Então, temos três mundos. Dois deles são invisíveis e um deles é físico, que é o nosso mundo. Existe o reino de Deus, o reino dos homens e o reino do diabo. Esses reinos de vez em quando acabam se misturando. Como? Quando os donos desses reinos fecham um acordo. Este mundo aqui é nosso. Deus criou o mundo e entregou a chave na mão de Adão, nosso ancestral, e disse a ele: dominai a terra e sujeitai a terra. Quando Deus entrega este mundo na mão de Adão, o próprio Deus se retira da terra. E o próprio Deus, tendo sido criador, quando Ele quer se fazer real nesta terra, Ele precisa da autorização dos donos dessa terra. Você sabia disso? Que o próprio Deus, para operar aqui, precisa da sua autorização. Porque Deus é extremamente organizado e ordeiro. Se você ler com muito afinco e prestar atenção no que aconteceu lá no início, você vai ver que o diabo, ele, para entrar nesse mundo físico, ele teve que romper com uma lei natural. Ele teve que incorporar em um ser que tinha matéria, que é chamado de serpente. Não era mais fácil para o diabo enganar Eva se ele viesse em forma de um anjo de luz? Sim ou não? Imagina, tem uma cobra aqui falando com você e tem um anjo de luz aqui falando com você. O que é mais fácil você acreditar, num anjo ou numa cobra? E por que ele não vem em forma de um anjo? Porque anjos não são desse nosso plano. Anjos são espíritos, espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do hebraico ruach ou ruach, que significa sopro ou hálito. Quando Deus criou os anjos, Deus soprou, ou Deus exalou o seu hálito, e aí nasceram os anjos. Então são seres extremamente poderosos, porém feitos a partir, abre aspas, de uma matéria divina, fecha aspas. Por que matéria divina? Porque nós não conseguimos com a nossa mente mensurar ou entender o que são os anjos. Nós não conseguimos sequer entender o que é espírito. Então Deus é espírito. Então, a princípio criou Deus esses seres invisíveis, e eles são invisíveis a nós. Os anjos estão aqui agora, sim ou não?
Então você está vendo eles? Por que não? Porque eles são espíritos, nós somos matéria. Então Deus criou um mundo físico para os que têm matéria, e o próprio Deus é espírito, assim como o diabo é espírito. O diabo, para entrar aqui nesse mundo, ele achou uma brecha na lei. Ele entrou no corpo de um ser que tinha matéria, e aí ele se fez, abre aspas, legal, fecha aspas, nesse mundo, e enganou Eva, e enganou Adão, e tentou enganar Deus. E quando Deus desce no jardim para o encontro da tarde, Adão está escondido, e Deus entra no jardim gritando: Adão, onde estás? E Adão diz ao Senhor: eu vi que estava nu e me escondi. Como você sabe que estava nu? A mulher que tu me deste. Deus vai falar com Eva: como é que você sabe? O que você fez com Adão? A cobra. Deus vai falar com a cobra diz: ou o diabo. Sempre um jogando nas costas do outro. O diabo vai saindo de fininho, Deus dá um grito, diga: fica aqui. Você entrou nesse mundo pela janela, você criou uma brecha na lei. Eu entreguei este planeta na mão dos meus filhos. Você quebra a lei, eu não. Eu também vou entrar aqui. Só que eu não vou entrar no corpo de uma cobra. Eu não vou entrar aqui pela janela. Aí Deus abraça a Eva e diz: da semente dela. Não entendeu? Vou falar de novo. Da semente dela vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Então leva o meu Deus 4.000 anos criando o projeto para entrar aqui nesse planeta de forma legal. Deus não queria entrar no corpo de uma cobra, nem de um jumento, nem de uma girafa. Ele queria entrar no corpo de um ser humano. Até que a virgem é escolhida, e o anjo está dentro da sala dela, ela está lá no quartinho arrumando as trouxinhas de roupa para sair. O brilho do anjo faz a sombra dela refletir na parede. Ela olha para trás, está lá aquele ser de branco. E antes dela ter um infarto no miocárdio, ele se apresenta cordialmente e diz: bendita sejas tu entre as mulheres. E ela diz: judeu não diz isso, judeu diz Shalom Adonai. E ele diz: eu não sou judeu, não sou nem da terra, eu sou do céu. Meu nome é Gabriel, eu assisto diante de Deus, e vim aqui só para dizer que você foi escolhida, porque o ente querido que vai nascer de você vai libertar a raça humana inteira dos seus pecados. Então, tudo isso são as histórias bíblicas. Então Deus criou a princípio 3 mundos: o seu, o dos homens e o do diabo. Quando um homem ou uma mulher se entregam por paixão e amor a um desses 2 senhores, tal ser humano se torna um ser humano com um upgrade. Com o quê? Pergunte por quê? Se o ser humano permanecer apenas nesse mundo, apenas no mundo físico, ele vai tramitar nesse mundo com 5 dons que Deus deu a ele. Deus deu a todos os seres humanos 5 talentos, que a ciência chama de sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Dá para repetir de novo? Cinco sentidos. O que eu disse? Para que servem os 5 sentidos? Para você perceber o mundo físico ao seu redor. Por exemplo, quando eu abracei nosso apóstolo Ítalo, o meu olfato detectou que ele não usa perfume do Avon. Aliás, pelo cheiro, o perfume dele não fala nem português. Quando eu entrei aqui, observei essas poltronas lindas, vocês mais lindos ainda. Os meus olhos detectaram a cor, a beleza. O meu ouvido detecta a melodia que Roberto está tocando. Com o meu tato, eu sinto a densidade dessa tribuna, eu me equilibro sobre os meus pés, eu sinto o toque. E com o meu paladar, em nome de Jesus, ao término da vigília, alguém vai me dar alguma coisa para comer. Estou cansado de ser tratado igual anjo. Os irmãos falam: vem que nós vamos cuidar de você como cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não bebe. Então os 5 sentidos servem para isso, para que o mundo físico seja real. Repita a sentença para você memoriar: os 5 sentidos
fazem com que o mundo físico seja real para mim. Só que isso Deus deu para todos os moradores da terra. Amém até aqui? Mas tem alguns moradores da terra que ousam deixar de caminhar só aqui e querem caminhar por caminhos espirituais. Quando um homem ou uma mulher se entregam ao Espírito de Deus, ou quando um homem ou uma mulher se entregam ao espírito do diabo, tais seres humanos deixam de ser seres humanos normais e desperta-se dentro deles que eu chamo de sexto sentido. O que é o sexto sentido? É uma habilidade extrasensorial que faz com que o ser humano perceba o mundo espiritual ao seu redor. Pessoas normais só sentem o que é normal. Pessoas anormais, espirituais, espiritualistas, sensitivas, elas percebem um outro mundo. Não se assuste, porque a plateia que me assiste aqui nessa noite escolheu o melhor. Todos os que estão aqui se envolveram com o Espírito de Deus. Ao se envolverem com o Espírito de Deus, vocês receberam o sexto sentido. Pastor, eu não tenho isso. Tem. Não faz o sinal da cruz. Você tem. Eu vou te dar provas. Alguém aqui já foi fazer visitas? Vocês trabalham com células aqui? Mais ou menos. Vocês fazem visitas em casa, culto nos lares? Quem já fez isso? Alguém aqui de vez em quando vai orar na empresa dos outros? Vai fazer uma visita? Quem já fez isso? Quem aqui se preparou um dia, quando chegou lá, abriram a porta da casa, você pisou lá dentro, subiu um arrepio, que até a orelha ficou mais para cima? Quem já sentiu isso? Quem já chegou no trabalho, na escola, foi abraçar uma amiga, pegar na mão de um amigo e deu ruim, deu uma coisa esquisita assim? Quem aqui olha para uma pessoa e diz assim, ó, meu santo não bateu com aquela ali? Já aconteceu isso com alguém aqui? O que é isso? Pergunte a mim, o que é isso, pastor? É o que você é. Seres humanos não são normais, são diferentes de anjos, são diferentes de animais irracionais. Anjos só vivem no céu, vem visitar a terra, mas não pode morar aqui, tem que voltar para o céu. Animais racionais só vivem na terra, não podem nem ir para o céu. Eu estou falando para a única raça que vive na terra. Eu gosto disso, gosto de gente inteligente. Eu estou falando com gente que vive na terra e qualquer dia desse vai morar lá em cima no céu. Consegue entender isso? A linguagem está muito alta, está dando para todo mundo entender. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem seres humanos que são capazes de onde chegam ou onde chegar, mudar o ambiente, mudar situações, mudar crises, mudar nações, mudar famílias, mudar bairros. Basta que a pessoa pise naquela terra. Por quê, pastor? Porque tem alguns que por onde andam carregam com eles a glória de Deus, assim como alguns carregam o inferno. Ainda ontem eu falava com os amigos lá em Brasília sobre uma cidade no Maranhão chamada Codó. Quem já ouviu falar de Codó? Codó do Maranhão. Havia em Codó do Maranhão um centro de feitiçaria com o maior feiticeiro do país, que era o Bita do Barão. Eu novinho fui pregar em Codó, não entendendo nada disso, fazendo as minhas orações de guerra. 10 mil pessoas na rua. Quando eu peguei o microfone e comecei a fazer aquela oração que eu fiz aqui no início, começou a queimar as caixas de som e apagar as luzes dos postes, queimar, estourar. Ficamos no escuro. O bairro inteiro ficou no escuro. Porque quando eu cheguei, eu levei a luz. Só que lá havia um principado que dominava a família que já governou o país inteiro. Eu não vou dizer o nome para não ter direito de resposta. Vocês são inteligentes, sabem do que eu estou falando. O mundo espiritual existe. E pasmem, foi feito um censo dia desses no Brasil e perguntaram quantos acreditam em Deus. 90% dos entrevistados. Quantos acreditam no diabo? Apenas 60%.
90% dos brasileiros entrevistados acreditavam em Deus. A mesma pergunta foi feita para eles sobre o diabo. Eles não acreditam no diabo. Como que uma pessoa pode acreditar em Deus e não acreditar que é uma força contrária? Como alguém acredita em anjos e não acredita em demônios? Como alguém acredita em bênção e não acredita em maldição? Como alguém acredita que se o pastor botar a mão na sua cabeça, você é abençoado? E se outra pessoa que não teme a Deus botar a mão na sua cabeça, você pode receber coisa ruim? Somos seres que caminham entre dois mundos. Parte de nós vive dessa terra, a outra parte se alimenta daquilo que é invisível. E é esta parte invisível que te fez vir para cá nessa madrugada. E não existe nada melhor do que você ouvir uma palavra agora, nesse horário, na terceira vigília da noite. Se chegarmos na quarta vigília, falta só 46 minutos, aí você vai ver o que é guerra. Porque a quarta vigília é a mais pesada da noite, das 3 da manhã às 6. É por isso que o corpo fica convalescido, é o horário que mais tem pessoas morrendo de overdose, pessoas se prostituindo, pessoas batendo carro. Porque é a hora em que os crentes dormem, as orações cessam e os demônios se alavancam e se levantam. Satanás sabe o que acontece quando um crente perde uma noite e vem para uma igreja como essa. Você pode não estar sentindo nada, pode não sentir emoção nenhuma. O fato de você estar aqui, você está abrindo um canal ao céu. E você será um condutor de glória para a sua casa, para a sua rua, para o seu trabalho, para a sua empresa. Não somos normais. Eu estou com o corpo todo arrepiado já. Fiz todo esse preâmbulo para falar de Daniel. Beto, mude a música, por favor, e abaixe um pouquinho o seu teclado que está muito alto. Daniel não é um homem normal. Daniel cresceu numa terra abençoada, era filho da aristocracia judaica, era um menino de sangue azul, um menino criado com vó, menino rico. Alguém conhece menino criado com vó aí, né? Era Daniel, eu era assim. Só que ele teve a infelicidade de vir um juízo de Deus no seu tempo, por causa dos pecados dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. Ele foi levado preso, cativo à Babilônia, em uma das duas levas. A primeira leva levou 1 milhão de judeus. Ao lado dele, os seus primos, conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, apelidados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse Daniel foi arrastado para dentro de Babilônia, não sem antes ver a sua família ser assassinada, não sem antes ver a sua religião ser destruída, não sem antes ver o templo de Deus queimado, não sem antes ver Jerusalém ser devastada com fogo, não sem antes ver o céu fechado e Deus se calar. Ele, o menino criado por família rica, extremamente temente a Deus, que já estudava as coisas divinas, agora é arrastado para dentro de Babilônia. Junto com ele 1 milhão de outros judeus. Ele entra dentro de Babilônia, Deus não fala com ele. Lembra que eu disse, ele viu a família morrer, ele viu a cidade que ele amava ser destruída, o país dele ser incendiado. Ele viu a sua religião sucumbir. Ele viu o templo ser queimado. Ele tem 1 milhão de motivos para odiar Deus. Ele tem 1 milhão de motivos para falar que Deus não existe. Mas quando ele chega lá dentro de Babilônia, mesmo sendo menino de alta patente, era escravo, era um escravo diferenciado, mas continuava sendo escravo. Os escravos normais comiam lavagem, ele comia o que sobrava da mesa do rei. E aí trazem para frente dele a comida do rei. E quando ele vê pedaços de carne, ele lembra que ele estudou a religião desse povo. E a religião desse povo dizia que todos os animais de Babilônia eram consagrados a deuses estranhos. Deuses que tinham olhos e não viam, ouvidos e não ouviam, boca e não falavam, mãos e não tocavam, pés e não caminhavam. Esse Daniel propôs no coração dele não comer da comida que sobrava da mesa do rei, não beber o vinho do rei, porque também era consagrado ao Deus que futuramente vai receber o nome entre os romanos de Baco, Deus do bacanal, o Deus da uva, o Deus do suco de uva, o Deus do vinho. Ele propôs no coração dele não se misturar com aquelas iguarias reais, num tempo em que Deus abandonou a nação dele.
Israel está sob juízo e vai ficar sob juízo 70 anos. Deus, por 70 anos, vai ficar de costas para Israel. Não adianta orar, não adianta chorar, não adianta clamar, não adianta jejuar, porque Israel está debaixo de juízo. Amém até aqui? A pergunta que fica é: como é que um menino que perde pai e mãe, perde a sua religião, perde o seu país, continua acreditando em Deus? A gente por muito menos troca Deus por um quimba de cigarro fumado. A gente por muito menos abandona a fé. Ele viu o pai dele ser assassinado, a mãe dele ser assassinada. Ele viu o templo onde ele servia a Deus ser queimado. Ele viu Deus sair de Israel. Ele viu a cidade ser destruída. Ele conviveu com o silêncio de Deus. E de repente está ele no meio dos ímpios e toda uma nação, 1 milhão de judeus murmurando. E ele diz assim: eu não vou murmurar. E detalhe, ele consegue influenciar alguns. E os outros assim: se você não vai comer, nós também não vamos comer não. E ele não come. Quando alguém fica sabendo, a pessoa vai falar com ele e diz: se você não comer proteína, vai acontecer que o seu corpo vai convalescer, vocês vão ficar fracos e o rei vai me matar. Daniel olhou para o homem e disse assim: eu faço um pacto contigo, nos dê 10 dias comendo só legumes e volte aqui para ver como a gente está. Se o meu olho tiver fundo, se eu tiver com a glicose baixa, você pode me obrigar a comer o que você quiser, mas você vai ver que o meu Deus vai me sustentar. Esse é o primeiro jejum de Daniel. Não tem nada a ver com o jejum dos 21 dias, porque os crentes fazem uma confusão. Não, eu vou fazer os 21 dias do jejum de Daniel, que é a base de legume. O legume não tem nada a ver com os 21 dias aqui do capítulo 10, que já explico para vocês. Esse voto que ele fez foi um voto para mostrar às pessoas que ele não precisava comer comida sacrificada a ídolo. Então, ele apenas não comia proteína e não tomava vinho. Ele bebia água, bebia outro tipo de suco que tinha lá, e comia as frutas, frutas e os legumes. Mas foi um pacto que ele fez. 10 dias depois o homem volta. Não é que Daniel está mais forte do que os outros? E ele continua não comendo carne. 1 mês, 2 meses. Um dia um anjo não aguentou e falou: Senhor, foi? O senhor precisa olhar lá para baixo. Não vou olhar, Israel está debaixo de juízo. Senhor, não vou ouvir testemunho, não quero ouvir oração, não quero ouvir clamor nem de criança nem ninguém. O senhor, não é isso. O que é? Tem um menino lá. E aí? E aí, senhor? Que ele não está orando, ele não está pedindo, ele não está clamando. O que é que ele está fazendo? Ele está jejuando. Mas com qual propósito? Só para não tocar em comida de ídolo. Deus está de costas. Eu imagino Deus indo olhando assim devagarinho. Sério? Ele tem tudo para me odiar. Os outros estão me odiando. Os outros me trocaram já pelos deuses de Babilônia. E ele continua me adorando. Esse menino é levado. Ele está me provocando. O primeiro livro escrito na Bíblia, você sabe qual foi, né? Jó. Jó foi escrito antes do Gênesis. E lá em Jó está escrito: Deus ama aqueles que provocam a Ele. Tem gente capaz de provocar Deus. Você acredita nisso ou não? Aqui dentro tem alguns. Tinham tudo para estar em casa chorando, depressivo, tomando Rivotril, Lexotan, querendo se matar. Perderam tudo. Aí você olha para a cara da pessoa, está com um sorriso de orelha a orelha. Aí você fala: é louco. Não é louco não, é gente que provoca. É gente que não leva afronta para casa. É gente que entrou aqui dentro dizendo assim: ó, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o seu nome. Perdi família, perdi casa, perdi saúde, perdi emprego, perdi tudo, mas não perdi a minha fé, porque eu sei que o meu Redentor vive. Daniel incomodou Deus. E Deus não podia tirar ele do cativeiro, porque o juízo tem que ser cumprido. Só que Deus é um ser que não pode perder para o homem em generosidade. Diga comigo: generosidade. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Deus é dono de tudo, sim ou não? Aí vem você e diz: Senhor, eu trouxe uma oferta.
Ele disse: quer ser mais santo do que eu? Você me deu quanto? 1? Eu te dou 30. Você me deu 1, eu te dou 60. Você me deu 1, eu te dou 100. Com Deus é assim, ninguém ganha de Deus em generosidade. Ele não pode perder para o homem. E tem um homem aqui na terra exaltando o nome dele, falando dele, jejuando para ele, mesmo tendo sido abandonado por ele. Deus se incomodou. Deus disse: eu preciso fazer alguma coisa com esse moço. Aí Deus pensou. Deus fez. O que Deus fez com Daniel é o que eu quero que Ele faça com você essa noite. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Eu escrevi mais de 20 livros sobre ela e uma enciclopédia de 750 páginas. Por que eu disse isso? Porque eu já vi na Bíblia Deus ungir quase toda parte do corpo do ser humano. Um profeta, Deus vem e unge os olhos dele. Outro, Deus unge os ouvidos. Isaías teve os lábios ungidos. Ezequiel ficou com a boca aberta 2 horas, Deus ungiu a língua dele. Deus ungiu pés. Elias corria mais do que a carruagem de Acabe. Já vi Deus ungir as mãos. Deus ungiu os braços, as pernas. Deus ungiu todo o corpo de profetas. Aí quando Daniel diz: eu vou ungir ele diferente. Está todos os anos esperando. Você vai ungir de que jeito? Eu disse: eu vou ungir o cérebro dele. Você nunca ouviu isso, né? Pregador maluco é isso. Eu vou ungir a mente dele. Eu vou ungir o cérebro dele de uma forma tão forte, mas tão forte, que não haverá homem tão sábio como ele. Você já ouviu o diálogo de Deus e Lúcifer lá em Ezequiel capítulo 26, 27, 28? Leia lá uma hora. Você vai ouvir Deus falando assim para Lúcifer: eu te fiz mais sábio do que o meu servo Daniel. Deus está falando com um anjo de quinta grandeza, um anjo que liderou a derrota, a derrota de 1/3 dos outros anjos do céu. Vem Deus falar com a estrela da manhã: Lúcifer, fala para ele: eu te fiz mais sábio que Daniel. Deus poderia ter dito: mais sábio do que Salomão. Deus não disse: te fiz mais sábio do que Daniel. Daniel não era normal. Deus ungiu a mente dele. Vou falar de novo: Deus ungiu o cérebro. Vocês sabem que de vez em quando nesse planeta nosso nasce um ser mais inteligente que os outros. De vez em quando nasce um Albert Einstein. De vez em quando nasce aquele menino que herdou a cadeira dele, Stephen Hawking. Ele que era todo tetraplégico, só funcionava com um dedinho assim. Com aquele dedinho assim ele escreveu um livro de milhares de páginas. Universo em uma casca de nós. De vez em quando nascem umas pessoas que são da pá virada. Dia desse eu encontrei, estava lendo aquele livro do Guinness Book. Um indiano conseguiu memorizar 6.000 páginas. Memorizar, não é ler, memorizar. Ele memorizou palavra por palavra. Levaram 3 dias para ver se ele tinha memorizado. Não que tinha ter pessoas para trocarem, porque ele ia falando e as pessoas tinham que ir analisando. 6.000 páginas o camarada decorou. Tem ser humano que é normal. Dia desse eu assisti um vídeo que eu me emocionei. Um brasileiro, um médico, ele abriu a barriga de uma mãe, tirou a placenta com o bebezinho lá dentro. Qual o problema? O bebê tinha um problema na coluna, ia nascer aleijado. O médico brasileiro inventou um equipamento quase que microscópio. Ele enfiou dentro da placenta, foi no bebezinho e consertou as costas do bebê. Ele voltou a placenta e disse assim: seu bebê agora vai andar. Meu corpo está arrepiado, você já vai entender onde eu vou chegar. O Waze, alguém aqui usa o Waze? Waze, esse aplicativo aí. 2 garotos dentro de uma, sempre, né, dentro de uma garagem, no fundo da casa, inventaram essa porcaria. Essa porcaria que não dá para entender como é que ela funciona. Tem uma mulher lá que manda na gente mais do que a mulher da gente. Vira, para, breca, acelera. As pessoas ficam milionárias com uma única ideia. Seres humanos iguais a mim e a você.
comedores de arroz e feijão, que dormem como a gente, acordam como a gente feito da mesma matéria, porque alguns extrapolam os limites da normalidade, nascem com QI acima da média. A ciência diz que o ser humano normal usa apenas 10% da capacidade do seu cérebro. 10%. Aparece um Albert Einstein e descobre que ele usava 12%. Sobra ainda 88% que a gente não consegue acessar. Aí vai Deus e mexe no cérebro de Daniel. O rei olha para Daniel, o primeiro, traz ele para dentro do reino. Morre o primeiro rei, vem o segundo, Daniel está lá do lado dele, é o homem, é o conselheiro do rei. Morre o terceiro e Daniel está lá. Babilônia nunca maculou Daniel. Babilônia não mudou Daniel. Daniel virou Babilônia do avesso. Não é o ambiente que destrói o crente, é o caráter mal formado dele que destrói ele. Ser luz na luz é muito fácil. Quer ver ser luz é no meio das trevas. Quer ver você brilhar no meio da escuridão. Só que para isso Deus tem que te dar inteligência. Se tudo der certo, o que Deus falou para mim é verdadeiro, o senhor se prepare, apóstolo Ítalo. Deus vai te dar aqui dentro gênios, homens e mulheres com uma capacidade mental e intelectual acima da média, vão começar a fazer coisas tão extravagantes, extraordinárias. E se alguém acredita, pega! Pega! Eu não estou falando para gente normal nessa madrugada. Eu estou falando com gente que acredita que pode dormir de um jeito e acordar de outro. Eu estou falando com homens e mulheres que quando saírem daqui já vão notar a diferença quando pisar na rua de casa. Não se assuste quando pisar na rua da sua casa, começar a chacoalhar a árvore, bater porta de carro, cair panela dentro da sua casa, janela. Vai parecer um poltergeist. Sai correndo? Não, entra e diz assim: chegou o novo dono dessa jossa aqui. Vai acontecer uma revolução na sua vida depois desta madrugada, porque Deus vai ativar em você o modo profético. Alguém acredita nessas coisas? Então pegue a sua mão, vamos para o primeiro exercício. Coloque a mão na cabeça e diz assim: eu me abençoo e eu recebo esta palavra aí. Se é verdade, Deus, pode despertar meus neurônios, porque eu quero o melhor dessa terra. Só quem crê agora dá um berro aqui dentro. Quando Deus ativou o cérebro de Daniel e deu a ele inteligência, por expandir o cérebro dele, expandiu-se também o eu interior dele, o seu espírito. E Daniel se tornou um sensitivo. Por isso era um profeta, era um vidente. No capítulo 10, Daniel acordou de manhã, sentou na cama, deve ter esticado os braços para bocejar, e ao respirar ele percebeu que tinha algo diferente no quarto. Ele percebeu que havia algo diferente do reino. E ele fez o quê? Foi falar com quem conhece os mistérios. Dobrou o joelho e falou: Senhor, notando uma coisa diferente aqui, o Senhor pode me revelar? E Deus revelava a Daniel. Só que no final daquele dia Deus não falou com ele. Ele tinha duas opções: entregar o jejum no fim da noite, e agora sim, um jejum integral. Não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu nada, ao ponto de entristecer o seu rosto. Ele poderia ter quebrado o jejum. Então amanhã, se Deus falar comigo ou não, eu começo outro jejum. Mas não, ele emendou um jejum de um dia para o outro e continuou trabalhando. Passou 2 dias, Deus não explicou para ele. 3,
E ele emendou um jejum no terceiro dia, no quarto. 1 semana sem comer nem beber. 2 semanas sem comer nem beber. 3 semanas. E aqui sim, 21 dias de jejum integral. Não tinha nada a ver com legumes. 21 dias sem comer. O que aconteceu com ele? O que os nossos velhos pais ensinavam sobre o jejum? O jejum mortifica a carne. Se ele mortifica a carne, ele faz expandir o espírito. Quando você jejua, sua carne vai morrendo. E aí você perde as habilidades com os 5 sentidos normais. Eles começam a entrar em confusão. Todavia, na ausência da comida para a carne, o seu espírito começa a ser ativado. E aí o 6º sentido, ele aflora. É por isso que os crentes recebiam dons quando jejuavam. Recebiam vitórias quando jejuavam. Recebiam curas quando jejuavam. Recebiam autoridade, porque são armas que o Senhor nos deu e nós já não usamos mais. Temos mais facilidade de fazermos dieta do que jejum. Ah, pastor, mas eu vou jejuar. Daqui a pouco acabei perdendo o jejum chupando uma bala. Tomei uma xícara de café e perdi o jejum. Você perdeu o jejum quando você esqueceu que estava jejuando. Ali ele perdeu o efeito. Porque jejum é sacrifício. Sacrifício você tem que sentir dor. Tem que lembrar que você está fazendo. Se você esquece, é porque você não estava sentindo nada. Então o jejum perdeu o efeito ali. Daniel jejuou 21 dias. Quantos dias? E ele não ficou trancado em casa, ele foi trabalhar. A Bíblia diz que ele estava na beira do rio Haidekel. Daniel era engenheiro, estava fazendo uma obra de um arqueoduto, que ia pegar água do rio Haidekel e levar para a Babilônia. Ele estava cercado de engenheiros pagãos. 21 dias de jejum, esperando Deus responder. Vou deixar ele falar. Eu estava na beira do rio Haidekel, quando de repente o ambiente mudou. E eu olhei para minha frente e vi um homem vestindo roupa de turquesa, cabelos prateados, rosto de bronze, olhos como tocha de fogo. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Os meus amigos, embora não o vir, sentiram e saíram correndo. Olha o poder do jejum de Daniel. O jejum de Daniel rasgou a película que separa os mundos. Há um mundo invisível paralelo a nós. Imagine você olhando para um espelho. Há um outro mundo lá dentro do espelho, mas você não consegue atravessar ele. Tanto que escritores europeus escreveram Alice no Mundo dos Espelhos. Era a imaginação humana, o que tem do outro lado. O mundo espiritual que eu estou falando, que é acessível, é o mundo de Deus, é como esse espelho. Ele está à nossa disposição, só que nós não conseguimos entrar lá dentro. Daniel jejuou 21 dias ininterruptos. E no 21º dia, a película que separa esse mundo do outro rasgou. O anjo que estava do outro lado fez isso aqui, ó, entrou no mundo de Daniel. Não conta para ninguém. 2:30 da tarde. Todas as visões da Bíblia são de noite. A de Daniel é 2 horas da tarde, porque ele está trabalhando à beira do rio. Nunca tinha acontecido isso antes. Só com Adão, só Deus entrava no mundo de Adão. Agora tem um homem chamado Daniel, que por causa do jejum, ele atraiu o mundo invisível para dentro do trabalho dele. Os amigos dele não viram nada, saíram correndo todos. E Daniel olhou e viu o anjo. Ele disse: eu estava de 4. O anjo me ergueu e colocou de pé e disse: Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Acorda, Roberto. Todo mundo rindo de você que está dormindo aí, tá aquele. De vez em quando ele dorme, os dedos toca sozinho ali. Olhe para mim. Esse Daniel falou com o anjo face a face. O anjo materializou-se no mundo dele.
E o anjo chegou dizendo: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Eu imagino Daniel dizendo: e por que não veio a resposta? O anjo lendo a mente dele, dizendo assim: Daniel, eu vim, mas cheguei aqui no céu da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia, um demônio, me amarrou. E eu nunca imaginei que haviam demônios capazes de amarrar anjos. Sempre aprendi desde a escolinha dominical que anjo é mais forte do que demônio. E Gabriel não é um anjo comum, é um dos 5 grandes anjos da Bíblia. É um principado que chegou no céu da Pérsia e os demônios não deixaram ele descer com a resposta da oração. A sua oração foi ouvida. A resposta não desceu não é porque Deus não falou, é que os céus de Maceió, os céus do bairro onde você mora, os céus da sua casa, os céus do seu trabalho estão travados por legiões, potestades, principados, hostes da maldade, demônios gigantescos, demônios milenares. Não é aqueles que vêm à igreja que eu chamo de demônio kamikaze, Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Isso aí é demôniozinho chulé. Eles vêm aqui porque cansaram de viver. Que intenção tem um demônio de entrar numa igreja com 500 crentes cheios do Espírito Santo? Entra para morrer. Sabe que só nós temos poder de amarrá-los e mandá-los para o inferno. Eu estou falando de demônios. E são demônios com D maiúsculo, que destroem bairros, que destroem famílias, que destroem nações, que fazem bairros inteiros afundar. Capaz de provocar tsunamis, destruir nações inteiras. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Só que como nós não tramitamos no mundo espiritual, a gente leva tudo na base da brincadeira. O pastor David Yang Shu esteve no Brasil alguns anos atrás. Ele já faleceu, pastor de uma igreja na Coreia do Sul. E ele foi em São Paulo. Ele era um homem que durante a vida toda só orava 3 horas ajoelhado antes de pregar a palavra, todos os dias, de janeiro a janeiro. Quando ele chegou em São Paulo e ele foi pregar para nós, quando ele pegou o microfone, um homem desse tamanhozinho, ele, antes de pregar, ele disse aos pastores: como que vocês vivem nesse país? Como que vocês conseguem caminhar ao lado de demônios? Do hotel para cá, eu vi demônios nas árvores, demônios nos postes, demônios nos carros. Eu olho aqui e vejo demônios nos ombros de alguns dos senhores pastores. Era uma convenção de pastores. Os pastores ficaram apavorados. Pastores começaram a cair convulsionados. Mas como é que ele via? Ele treinava o homem espiritual dele. Jejum e oração. Aí vem a nossa geração e quer ganhar tudo no grito. Quer ganhar cantando, dançando, brincando, tocando pandeiro. Não dá para levar as coisas na brincadeira. Não dá para levar uma vida, cai lá, um pé na igreja, outro pé no mundo. Não dá para levar uma vida frívola. Não dá para guardar no seu coração seus pecadinhos de estimação. Ou você entra de cabeça nesse reino, ou sai dele. Porque senão você vai atrair demônios sobre a sua vida, se é que já não tem. Atormentando seu marido, seu filho, sua casa, seu emprego, tudo. Porque eles não conseguem tocar em você, vai tocando em tudo que está ao seu redor. E você não conhece nada de batalha espiritual, não consagra os filhos, não consagra o carro, não consagra a casa, não consagra o trabalho. E não é só consagrar, é manter uma vida em vigilância. Não brinque com essas coisas. Roberto Marinho é minha testemunha do que eu vou falar aqui. Eu passei os últimos 3, 4 meses debaixo de tanta guerra, que lá em Brasília, no meu apartamento, eu sentava na minha cama, ficava olhando para o tempo, a madrugada toda, chorando.
De manhãzinha, quando eu tinha que ir para a Câmara, para as reuniões, eu não tinha força. 2 semanas atrás, uma irmã de oração me ligou. Filho, estava orando por você, eu disse. E que o que Deus me mostrou é muito sério. Você promete que não vai sair correndo? Eu disse, eu sou corajoso. Ela disse, vai no seu quarto, aí em Brasília. Levanta o colchão da sua cama. Não se assusta. Levantei o colchão. Um coração costurado. Quer dizer, um pano com desenho em formato de coração costurado. 6 agulhas fincadas. Quando eu abri, terra de cemitério e osso de gente morta. Uma catinga, um fedor. Quando eu vi aquilo, eu tomei um susto. Ninguém entra no meu apartamento. Só eu, o Roberto e a moça que trabalha lá. Liguei para minha mãe de oração, eu vou mandar a moça embora. Ela disse, não mande, filho. Por quê? Ela não tem nada a ver com isso. Falei, como? Ela disse, o Senhor me mostrou. Isso se materializou aí. Eu disse, como? Espíritos entraram aí de madrugada. Já tem meses. Quantas agulhas? Eu contei 6. Eu disse, veja a sua família. Eu, minha esposa, Karen, Kathleen, Camille e a Aurorinha, minha neta. 6. Vasculhei a vida da minha família toda esses últimos meses, todo derrotado. E eu pregando todo dia nas igrejas. Porque eu prego quinta, sexta, sábado e domingo, toda semana, o ano inteiro, há mais de 30 anos, pregando. E não sabia que o diabo estava dentro do meu apartamento. Ela disse, queima. Queimei. Aquela noite eu dormi tranquilo. De lá para cá, estou me sentindo um gigante de novo. Existem coisas que nossa mente humana não pode compreender, mas é real. O que você não entende aqui, aceita aqui. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus te trouxe essa madrugada para 2 coisas. Primeiro, Ele vai ungir a sua mente. Ele vai te dar uma inteligência, uma sabedoria. Anote o que eu estou dizendo. Vai começar a brotar ideias na sua mente. Eu não duvido que alguns aqui vão ficar milionários depois dessa noite. Estou liberando o que Deus está mandando. Não sou pregador de prosperidade. Estou falando o que Deus está me mandando falar. Alguns de vocês, se acreditarem no que eu estou falando e buscarem, Deus vai virar a sua vida assim, ó. Vai te tirar de baixo e te colocar aqui em cima. E segundo, o Senhor me trouxe só para te dizer, a sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Mas demônios amarraram a sua casa, sua família, seus negócios. E o que eu fico mais feliz é que quando Deus fala é porque Ele quer quebrar. Vai haver um rebuliço na sua casa. Fique de pé comigo.